Amores, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vim aqui falar sobre o documentário Britney vs Spears, que estreou na madrugada de segunda para terça, hoje, né? Dia 23 de setembro de 2021 no Netflix, foi uma produção da Netflix. Eu vou falar para vocês que eu ando numa exaustão emocional muito grande por conta de todas essas coisas. O Controlling Britney Spears eu devo ter visto umas 4 vezes. O da CNN eu vi, mas eu dispenso, tá? Eu vou falar pra vocês que a única parte relevante, que na verdade pra mim não é um depoimento, é uma reportagem mal feita. A única parte relevante é quando eles falam um pouco da Lu Taylor e quando aquela Lisa McCartney, se eu não me engano, ela é uma advogada sobre a questão de tutela, né? Conservadoria, ela dá uma entrevista e ela também já se mostrou apoiadora do movimento Free Britney, mas isso aí são coisas de minutos, né? É uma reportagem bem sem pé nem cabeça, pega algumas imagens aleatórias da Britney ao longo da carreira, não tem ponto, assim, eles não conseguem fechar uma ideia, é tudo muito mal feito, na minha opinião, e de repente falam sobre a questão da Britney com o Justin, trazem questões que não são relevantes, não falam direito sobre a tutela, sobre a situação, enfim, realmente eu passo, eu não vou nem fazer um vídeo sobre isso, porque eu acho desnecessário. Falando sobre Britney versus Spears, eu fiz algumas anotações, eu vou seguir essas anotações para eu ir conversando com vocês. No geral, é um documentário bom, é um documentário que vale muito a pena assistir. Então vamos começar, né? Eles fizeram uma entrevista através do telefone, né, com aquele fotógrafo, que é aquele, na verdade, paparazzo, né? Ele chama Adnan, eu não sei, acho que eu não sei, ele é de umas origens diferentes, eu não sei se é das Arábias, eu não sei. Enfim, todo mundo sabe, a Britney teve um pequeno affair com ele, né? Acho que eles chegaram a namorar um tempinho. E ele aponta algumas questões que eu achei relevante, porque ele se mostra totalmente do lado da Britney, e mostra pra mim um pouco dele, porque a gente só tinha fotos dele, né? Ele nunca foi de falar abertamente. E nessas conversas que ele teve no telefone, ele deu um pouco assim de detalhes do comportamento da Britney e também de algumas coisas de backstage que a gente não sabia. Por exemplo, ele sempre disse que a Britney sempre foi capaz de fazer as coisas e que quando ela conheceu ele, foi quando ele... as imagens de 2007, as fotos, os vídeos, são muito dolorosas de se ver. Dolorosas porque, assim, é uma cambada gigantesca de fotógrafos. E tá a Britney no meio daquele caos, sozinha e assustada. E sem ninguém ali pra cuidar dela, pra proteger ela daquilo. Isso pra mim foi uma das coisas que mais me doem ver nessa época de 2007. Como que deixaram, né, assim, como que as pessoas que se diziam gostar dela a deixaram tão assim desprotegida e sozinha. Então, assim, ver mais de 70, 80 pessoas, paparazzis e carros atrás dela realmente dá uma sensação muito, muito, muito ruim. E eu fico imaginando como que os pais, né, a família dela, não estava lá para protegê-la. Então, ele conta que conheceu a Britney quando ele colocou gasolina no carro dela, que ela não estava conseguindo devido à quantidade de paparazzis, e aí depois ela começou a perguntar por ele. Diz ele que ele acredita que que ela se sentiu segura, que ele falou que depois foram as palavras dela, que ela se sentiu segura com ele por conta desse episódio. Aí eles estabeleceram uma relação mais próxima e ele sempre falava com ele que ela não confiava nas pessoas, inclusive no pai, na mãe e nos irmãos, que ela sempre se sentia sozinha. Vale dar prestar atenção nisso, porque a gente sempre teve aquela ideia de que a Aline era uma mãe
zelosa, de que sempre estava por perto, sempre protegia, e a gente teve, ao longo até inclusive dessa história da tutela, que não foi muito o papel que a Aline exerceu, né? Inclusive nesse documentário também a gente vê que não teve muito disso, não. A Aline quase não esteve presente na vida da Britney. E aí tem uma conversa de celular entre a Britney e o Adnan, em que ela fala, eu odeio a minha vida, e ela estava tendo problema com os pais, né? E aí ele fala, eu acho que você devia conversar com seu pai, ele não pode ser tão ferrenho assim com você, né? Não pode ter uma atitude tão extrema com você. Então ela já estava tendo problema naquela época com a família, né? Vamos lembrar que não é só o Jamie, é a família toda, inclusive a Aline Spears. Inclusive tem um vídeo que eu trato aqui para vocês que eu falei, inclusive de que a Britney teve um problema com a Aline, que ela ficou muito tempo sem conversar com a Aline, porque ela acredita que a Aline tinha tomado as dores, na verdade, do Kevin, ficar do lado do Kevin na batalha contra os meninos, né, pra ela poder ter a custódia e ficar com os filhos. Ela ficou um bom tempo sem conversar com a mãe, ela inclusive entregou uma carta pra mãe, tem até um vídeo, eu fiz um vídeo sobre isso, inclusive saiu algumas conversas de mensagens entre o Sam Luft e a Aline Spears. Enfim, tá nos vídeos, eu não vou entrar aqui nisso para não, porque senão fica muito grande. Eu achei ele sóbrio no depoimento dele, eu não achei que ele quis tirar vantagem ou mostrar que eu não senti tipo assim, uma vantagem de eu conheço a Britney, eu tive contato com ela. Eu achei um depoimento sincero e sóbrio. Inclusive, ele diz que quando ele conta, né, como que foi quando a Britney entrou na tutela de vez, ele falou que deixou ela na porta da casa dela, que o pai dela ligou, o Jamie ligou falando que era para trazer ela imediatamente para casa. E aí ele teve que trazer, ele falou com ela, se eu não te trouxer, se eu não te deixar aqui, quem é seu pai agora, quem manda em você, né? Quem é você agora é o seu pai. E se eu não te deixar em casa no horário que ele te falou, eles vão atrás de mim como se tivesse te sequestrado. E tinha lá seguranças, policiais e o pai dela esperando ela na porta da casa dela. Ela não sabia que eles estavam lá e não tinha o que fazer. Então o pai dela deve ter amado, né? Tipo assim, inclusive o Adnan fala que quando teve, ele teve informação de que uma pessoa da People quando disse, né, que a tutela já estava validada, quem era a Britney Spears agora era o Jamie. E ele diz uma coisa interessante sobre o blackout, ele falou assim que sempre achou a Britney capaz de tudo, ela sempre conseguiu fazer tudo o que ela quis, inclusive ele falou que muitas das letras do blackout, ele viu a Britney escrevendo nos guardanapos da Starbucks, que ela discutia com ele figurino, ideias para show, para coreografia, para clipes, para tudo, que ela é 100% capaz. Então eu gostei do depoimento dele e fiquei bem surpresa, me surpreendi com esse depoimento dele. E também a gente tem o depoimento do Sam Luft. Assim, eu não gostei de terem dado espaço para ele, vou ser honesta, tá? Tipo assim, ok que a Britney também teve muito, né? Não só a família da Britney é bem ferrada, mas isso não justifica dar apoio pro Sam Luft. Eu acho ele um mentiroso patológico. Inclusive, já o depoimento dele, eu já achei ele um pouco arrogante. O que eu fiquei mais tranquila é que pelo menos ele falou, acho que talvez 5 minutos nesse documentário, falando da relação dele com a Britney. Ele falou um pouco da relação dela com a família dela, que ela disse para ele que a relação com a mãe dela não era a mesma saudável que ele tinha com a mãe dele e que não tinha uma relação boa com os pais. Só que ele soa muito mentiroso para mim, muito artificial, muito aproveitador. Eu acho ele uma pessoa. Tem um nome, eu esqueci, porque eu estou nervosa. É um parasita. Eu acredito que ele, e assim, com aquele tom de que, eu conheço a Britney, ela precisou de mim, ela veio atrás de mim. Isso realmente não gostei, assim, de ter visto ele lá. Mas o ponto ok
é que é pouco tempo. É porque isso me preocupa, que teve muito fã gringo que quando ele começou a vazar as conversas da Aline com ele, começou a apoiar ele, falar que na verdade ele estava querendo fazer o bem pra Britney. E aí quando ele é contestado, né, porque tem aquele livro da Aline Spears chamado Through the Storm, que saiu em português. Acho que antes da tempestade, depois da tempestade, eu até li ele. Ela fala, né, que o Sam amassava pílulas de remédio na comida dela. E aí, quando ele foi contestado, ele falou assim: se eu tivesse fazendo isso, se eu tivesse colocando remédio na comida da maior popstar do mundo, por que eles não ligariam para o FBI? Eles deveriam ligar para o FBI e não para o TMZ. Então, assim, eu acho que são oportunistas, tanto a família da Britney quanto ele. Eu acho que fica uma briga de egos entre eles e nenhum deles está querendo, pensando no bem-estar da Britney. Então eu dispenso os dois lados, de verdade. Meu receio foi só esse. Uma coisa que o Adnan falou que eu achei, que eu não sabia, é que a Britney, ela ficava 3 dias sem dormir. Direto, assim. Não, eu sabia que ela realmente não dormia, porque ela tomava muito Red Bull. Mas é estranho ouvir, entendeu? E aí ele disse que ela ficava dias e dias acordada e que ele não conseguia acompanhar, mas que ele tinha que ficar acordado, porque ele sabia que se desse alguma coisa, se acontecesse alguma coisa com ela, ele ia levar ferro junto. E aí ele até fala que ela tomava um remédio chamado Adrel, eu não sei. Eu vou colocar o nome direitinho para vocês. Eu pesquisei no Google e parece que é um estimulante que te deixa pilhado, que te deixa ligado, e ele falou que isso, na verdade, é uma coisa que lá nos Estados Unidos muita gente toma. Pelo que eu li, aqui na Anvisa é proibido. Aqui no Brasil, pela Anvisa. E, ok. Aí, falando um pouco sobre a família da Britney, né? Então, a gente viu que o relacionamento da Britney com a mãe também não é tudo isso que a gente imaginava e que a gente via, né? Pelo menos até 2006, 2007, né? Que realmente era um relacionamento conturbado e que a Aline foi uma mãe bem ausente, porque quando a gente vai adentrando, né, não só no documentário Britney vs Spears, mas o Controlling Britney Spears e o Framing Britney Spears, é estranho a gente não ver a mãe dela falando a favor dela, ou a gente não ver a mãe dela intercedendo ali, ou durante, né, a tutela, a gente não vê a figura da mãe dela. É como se a mãe dela tivesse vindo na vida dela e foda-se. Inclusive, na carta que a Britney escreveu pro Andrew Gallery ler, como resposta a uma reportagem do Kevin Federline para People, ela até cita que ela comprou um apartamento de 2 milhões para o irmão e uma casa bem luxuosa para a mãe, em Louisiana, e para a irmã, né? E então, tipo assim, a Aline, para mim, tava vivendo a vida dela e é isso aí. É o que ficou parecendo, é o que falaram. O que me decepcionou nesse documentário é que a gente não teve muito da Felícia. Eu achei a Felícia tensa nesse documentário. Ela falou pouca coisa, inclusive ela falou assim: eu não quero falar sobre o Jamie, eu não quero problema com o Jamie. Eu não gosto do Jamie. Porque uma coisa que eles afirmaram, mas que já tinha, na verdade, o pessoal da ABC já tinha levantado, inclusive eu falei no meu vídeo sobre o dia da audiência, é que o Jamie nunca foi um pai presente na vida dela. Nunca foi. Nem no início da carreira dela, nem nos anos, nem em 98 ele era presente. Então, até ele começou a ficar presente na vida dela em 2007, quando ele entrou com a tutela. Antes disso, ele não era presente. E o relacionamento da Britney com ele parecia ser conturbado. Né? Ele tinha problemas de alcoolismo, que a Line fala no livro. Tem outros também. E ele também já teve problema de falir as empresas. A Line fala disso. E depois, em 2002, quando a Britney faz um restaurante para ele em Nova York, que ele era o chefe principal, ele conseguiu falir o restaurante. Enfim, eu fiquei chateada porque a gente não teve muito da Felícia. Quando foi abordar sobre a Lu Taylor, ela também não quis falar. Ela falou assim: eu não vou falar dessa aí, porque essa daí pode me picar em pedacinhos. Então, buraco bem mais embaixo. E quando perguntaram para ela se a Britney gostava de performar,
Se na época da conservadoria ela gostava de performar, a Felícia só falou assim: a Britney sempre gostou de performar e fazer. É uma coisa que ela ama, eu só vou falar isso. Então, assim, a gente deve ter tido também 5 minutos de Felícia. Achei as perguntas. Acho que eles perderam muita oportunidade com a Felícia. Foram perguntas que poderiam colocar ela muito assim, num jogo, numa situação perigosa, até legalmente falando, e eles não falaram sobre a experiência dela com a Britney em si, né? Eles estavam citando o Jamie, citaram a Aline, a Lu Taylor, e ela não. A gente não teve nenhuma informação da Felícia. Acredito que eles fizeram pergunta, acho que foi mal aproveitado. E aí, uma coisa que me chamou a atenção também é que eles tiveram uma conversa com um advogado, que é especialista em conservadoria e tutela, e ele diz que quando uma pessoa entra na conservadoria, é declarada. Eu achei interessante o termo que ele usou, é declarada uma morte civil. Porque a pessoa ela perde completamente todos os direitos dela. E eu achei interessante essa expressão porque é uma expressão perfeita, que diz exatamente tudo. E o que eu achei legal nesse documentário é que eles foram bem a fundo nos documentos e na questão de tutela. Eu acho que eles explicaram muito bem para quem, por exemplo, não conhece muito bem a história da Britney, a situação da Britney, tá vendo, tipo assim, por alto. Eu acho que eles explicaram muito bem o que é uma tutela, como funciona a tutela, por que a tutela da Britney é abusiva e perigosa. E eu achei esse termo, assim, sensacional, e eu gostei que eles investigaram os documentos. Então, eu acho que isso tem uma adição muito grande no controlling e no framing. Eu acho que isso adicionou muita informação boa. Depois teve, né? Falaram sobre o Andrew Gallery, o depoimento dele, ele foi que o cinematográfico do For the Record, eles até mostram For the Record, isso é engraçado, que todos os documentários mostraram a mesma parte. O Controlling, depois o da CNN e o do Britney vs Spears, que foi quando ela fala que se ela não tivesse tantos advogados e médicos analisando, ela ia se sentir muito livre. A gente até já decorou essa parte do documentário, né? Eu não gostei muito do depoimento dele, não. Eu achei um pouco. Eu achei ele meio arrogante. Do tipo, ai, porque eu tive contato com a Britney durante muito tempo, nós éramos amigos muito, muito íntimos. Eu fui, inclusive, o par romântico dela no casamento do irmão dela. Aí a jornalista pergunta para ele, acho que acredito que seja a diretora, pergunta para ele o que você falaria com a Britney. E ele diz: eu pediria desculpas e falaria que eu não sabia que eu poderia ajudar, que eu deveria ter ajudado mais. Achei completamente genérico o depoimento dele. De verdade, eu gostei muito mais do depoimento do Alex Vaslov, que tá no Controlling Britney Spears, que trabalhou com o Edan, né, na Black Box, que é segurança, que fazia a segurança da Britney durante essa tutela. Achei mais verdadeiro, mais genuíno do que o que ele disse. A única coisa que ele acrescentou, mas que ele já tinha acrescentado no Instagram, foi que ele leu a carta que a Britney queria que a Britney escreveu e queria que ele lesse na televisão como resposta à entrevista que a People fez com o Kevin na época, né, 2008. E ele tinha falado com a Britney que achou a carta muito emocional, né, muito emotiva a carta, e que se ela não gostaria de pensar por um pouquinho mais de tempo para ver se valia a pena mesmo passar toda aquela informação. Aí, no final, a equipe teve contato com essa carta, e aí foi tirada a carta e ele tirou foto. Aí até a jornalista pergunta para ele: por que você não quis ficar com a carta? Eu falei: não, eu fiz uma foto, mas eu estava me sentindo mal ficando com a carta. Eu achei ele muito em cima do muro. Muito irrelevante. Eu achei irrelevante, porque ele não fez nada por ela. Nada. Ele falou: ai, não faz isso, porque você. Eu achei ele com medo demais. Entende? E aí parece que nesse depoimento ele estava tentando meio que consertar. Ela falou assim: já que eu não fiz lá atrás, eu vou tentar reparar agora. Vocês entendem? Não gostei, é uma coisa pessoal minha. Eu achei dispensável. Dispensado, que ele falou, eu dispensaria.
Depois eu falei que eles exploram bem, né, os documentos, inclusive a repórter da Rolling Stones, ela até fala, né, que música pop não era muito a vibe dela e que ela não curtia a música, que ela, né, assim, parece que ela gosta muito de rock, mas que ela gostou muito da Britney, achou a Britney uma pessoa muito genuína e que fez entrevista com ela, acho que 2001, 2002, aquela da revista que a primeira entrevista que a Britney tá com a roupa verde. E depois em 2008, né? E ela conta o episódio de que a Britney. E a gente vê isso, que ao longo desses 13 anos de tutela, sempre tem, tipo assim, aquele desejo da Britney tava, tipo assim, claríssimo de que ela não queria que o pai dela fosse o tutor dela, que ela não queria ficar na conservadoria, que ela não estava feliz, que ela queria terminar com a conservadoria e trocar de advogado. E aí parece que o Adnan e o Sam Luft tentaram arquitetar uma maneira dela assinar um documento para uma petição para ela poder pedir à corte que ela pudesse trocar o advogado. E aí essa repórter, né, da Rolling Stones, eles fizeram todo um esquema, encontraram com a Britney em um hotel, aí ela entrou no banheiro junto com a Britney. Ela fica até emotiva nesse depoimento. A Britney assinou, falou muito obrigada, e ela viu que a Britney estava com muito medo, que teve que ser tudo às escondidas, que se descobrissem ia ser problema. O que é preocupante, né, gente? A pessoa ter medo e de não poder assinar um documento para trocar o advogado porque ela não está satisfeita na situação que ela tá. Parece, assim, coisa de filme mesmo. E aí que ela falou que a Britney estava muito assustada. Mas depois de um tempo isso não virou nada. Alguém declarou que a Britney estava muito feliz com o advogado, sim, e que não era para mudar. E aí o advogado que seria contratado saiu fora. Eu esqueci o nome dele agora. Tem também uma entrevista com aquele advogado Dr. Streisand, que ele conta como que foi o encontro dele com a Britney também. Inclusive ela não pôde contratar ele, né? Teve que ser o Saminga. Outra coisa que eu achei preocupante, os exames toxicológicos que a Britney tinha que fazer, ela passou em todos, né? Ela não tinha nada de drogas, e ela queria que o pai também fizesse esses exames, porque ela já tinha visto o pai dela bêbado ao longo do tempo. E aí, inclusive, depois da turnê da Femme Fatale, ela queria que o pai também fizesse exames, tipo assim, aleatórios de alcoolismo, porque ele estava bebendo, mas é claro que ela não foi escutada, né? Parece que isso foi após a Femme Fatale, a turnê. Aí fala um pouquinho do Jason, né? O Jason, eu não sei falar sobre o nome dele, Trewick, não sei. Que a Britney namorou e depois ela ficou noiva dele. Falam assim que ele foi submetido a entrevistas para poder ver se as intenções dele com a Britney eram boas, se ele era algum aproveitador e tal. E depois do noivado, ele virou co-tutor da Britney na conservadoria junto com o pai dela, e parece que foi a pedido dela que ele virou esse co-tutor. Mas aí passou, acho que uns 2 meses e eles terminaram, e aí o Jamie assumiu o controle novamente. Outra coisa que eu queria fazer só um parêntese aqui é o advogado do Kevin Federline, um bosta, falando no início que as pessoas tinham uma visão estranha dele, errada dele, porque a Britney sempre foi a queridinha namoradinha da América e as pessoas achavam que ela não que o Kevin não era merecedor de casar e namorar com a queridinha da América. E eu respondi, realmente, não era mesmo não. Continua não sendo. Ele nunca mereceu a Britney, nunca mereceu ela. E aí ele diz também bem por alto, né? Confirma o episódio que o Jamie realmente chacoalhou um dos filhos da Britney, mas ele diz que a porta pode ter batido com força e por isso quebrou. Ele foi bem advogado mesmo, né? Não pôde falar muita coisa para não se comprometer. Achei um bosta falando esse negócio do Kevin, como se o Kevin fosse que ele era uma pessoa muito boa, que ele era visto, ele era mal visto pela mídia apenas por ser noivo e marido e depois ex-marido da Britney. Porque ele é um bosta, é simplesmente que ele é um bosta, né? Depois, outra coisa que eu anotei aqui
Tem alguns documentos que, quando a Britney, antes da Britney fazer a Circus Tour, a equipe médica não queria que ela fizesse a turnê, porque acreditaria que aquilo iria causar danos à saúde dela. Eu acredito que eles estejam falando tanto da saúde mental quanto da saúde física. O que é verdade, ela tinha acabado de passar por um período muito turbulento na vida dela e, infelizmente, o mundo inteiro estava assistindo. Acho que a última coisa que era preciso ser feita era ela voltar para os palcos, né? E logo depois, parece que a equipe médica também não tinha aprovado a participação dela no X Factor pelo mesmo motivo. E que aí eles viram no documento também que as dosagens de remédios eram diferentes para Britney. As dosagens, existiam dois tipos de dosagens. Dosagens de remédio enquanto ela estava em dias de trabalho, enquanto ela estava em dias de folga. Mas eles não entraram mais em detalhes. Mas que tinham muitos estimulantes, né? Então, assim, para ela poder ficar nativa, para ela poder fazer as coisas. Quando a gente faz uma timeline de tudo que a Britney viveu, é surreal. E eu me sinto muito orgulhosa de saber que ela tem a essência dela ainda, que eles não conseguiram destruir isso. Porque eu até queria falar no outro vídeo do Controlling, eu esqueci. A Felícia fala assim, o coração da gente não muda, o coração da gente continua o mesmo. E mesmo depois de tanto abuso, trauma, filha da putagem, a gente sabe, eu acredito, não, eu digo os nossos fãs, que a essência dela não mudou. Então, isso é uma coisa que eu queria deixar aqui, queria falar para vocês. E o que vocês acham? Depois a gente teve a dançarina Tânia, ela foi a dançarina da Britney em 99. Ela foi assistir a Piece of Me e ela conta da experiência dela no backstage, quando ela viu a Britney. E ela, além da Felícia e da Tish, né? A Tânia também confirma que assim que a Britney viu ela ficou muito feliz. Elas se abraçaram e choraram muito. E que ela disse que era como se nada tivesse mudado, que elas continuavam as mesmas, o sentimento era o mesmo. Então, assim, a essência da Britney estava lá. Ela disse que era a Britney. É um pouco de alívio, né? Um pouco de suspiro, que a gente pode dar uma respirada mais leve quando a gente vê depoimentos assim. E para fechar, o que eu anotei aqui, sim, falando também da questão da Lu Taylor, achei que ela podia ter sido mais abordada, falaram um pouco dela, eu ainda espero um exposed maior, mas eu acho que eles não conseguiram, não foi porque eles não quiseram, por falta de interesse, mas por questões jurídicas, questões legais, porque eles receberam uma carta extensa do advogado dela, da TriStar e dela, falando, né, que não tinha envolvimento, todas aquelas mentiradas que eu não vou nem repetir aqui. Então, eu acredito que eles não puderam aprofundar tanto devido a questões jurídicas. Mas o que é falado é relevante, tá? É ótimo, é muito bom. Só de ter mostrado a força daquela mulher e falado quem que ela era e o que ela fez. Inclusive, tem a declaração dela logo após o breakdown, né? Que depois que o Jamie ia assumir a tutela, ela falando que o Jamie é uma pessoa maravilhosa, que a Aline é uma pessoa maravilhosa, que o Brian e a Jamie Lynn Spears são pessoas maravilhosas. Aí a gente vê, assim, isso só confirma o tipo de índole desse povo. E esse povo, eu digo, o Jamie, a Aline, o Brian, a Jamie Lynn e a Lu Taylor. Porque o Brian e a Jamie Lynn foram pessoas extremamente passivas na situação. E a Britney disse pro Adnan lá no início que tinha problemas de confiança com a família inteira. Então a gente pode concluir, a gente pode adicionar os dois. Mas a Aline, né, que pra mim tem ficado mais claro ainda, o tanto que na verdade ela é uma mãe ausente e que às vezes muito daquela ideia que a gente tinha de que a Aline era uma mãe protetora, cuidadora, na verdade, gente, era imagem, era fachada, né? Até hoje eu vou falar pra vocês, a única pessoa que eu não mudei e eu vi que não mudou ao longo dos anos foi a Felícia. Assim, eu não mudei de opinião em relação à pessoa, é a Felícia. E aí tem um documento, mais no final,
que a Lu Taylor parece que fala que 400 e tantos mil dólares foram tirados, sumiram lá, parece, da empresa, e que o Jamie tinha que pagar 500 mil dólares para a empresa. E aí o Jamie pagou no outro dia esse valor, e logo depois ele entrou com um documento dizendo que a Britney não colaborava e que ela não estava trabalhando. Ou seja, isso já foi em 2020, a Britney já não estava trabalhando mais, ela inclusive falou que não iria trabalhar enquanto o pai dela estivesse na tutela. E eu acho que foi uma maneira que ela encontrou de resistência também, né? Para não gerar mais dinheiro. Inclusive tem um documento que fala que ela diz que ela não é boba, que ela sabe muito bem o que estão fazendo, tá no Controlling Britney Spears. E aí logo depois o Jamie entra com esse pedido dizendo que a Britney não quer colaborar, que não sei o quê. Ou seja, ele queria naquela época arrumar mais uma maneira de tentar extorquir dinheiro da Britney. Como é que ele ia fazer, né? E outra coisa também que eu queria ter falado no Controlling, que eu não consegui falar, foi a respeito do anúncio da Domination. Eu falei dele lá por alto, mas são as expressões da Britney mesmo, né? Se a gente vê o tanto que ela trabalhou, gente, esse documentário Britney vs Spears, eles fazem uma timeline muito interessante também dos acontecimentos e do tanto que a Britney trabalhou. Eles inclusive colocam lá quanto que a Britney faturou com a turnê da Circus e com a turnê da Femme e da Piece of Me, da Residência, quanto que ela vendeu de ingresso e quanto que ela faturou no 2017, 2018 e quanto que o pai dela faturou nisso tudo, quantos advogados. É muito bom, assim, eles exploraram muito isso, a questão financeira foi muito bem explorada. Eu achei um documentário muito bom. Igual eu falei, eu só dispensaria o Sam Luft e o Andrew Gallery. Eu teria colocado outras pessoas, assim, eu acho que seria melhor. Mas enfim, isso não faz o documentário pior, não, tá? Ele é um documentário muito bom, inclusive eu acho que as pessoas têm que assistir o For the Record, o Framing Britney Spears, Controlling Britney Spears e o Britney vs Spears. Para mim são os documentários que mais explicam e exploram melhor essas questões. Eu confesso que eu tô muito mal, emocionalmente eu tô muito mal, eu fiquei muito abatida assistindo, chorei bastante assistindo ao documentário, o tanto que ela não tinha voz, o tanto que ela tinha medo, o tanto que ela foi manipulada, e eu vi um desespero dela em 2007 por companhia, puramente por companhia. Eu acho que o mínimo de atenção que ela ganhava das pessoas, né? Ela tentava ficar ali junto. Tanto é que o Adnan, para mim, foi isso, foi porque ele mostrou uma atenção e um cuidado, uma segurança. E o Sam Luft, talvez, por questões de que ela conseguia conversar com alguém na época. Então eu vejo uma pessoa triste, porque tá passando por um divórcio, porque o sonho da vida dela, todo mundo sabe, era ter uma família com os filhos. E depois disso, as coisas começaram a sair do controle, a relação com a família estava afastada, e ela, por ser uma pessoa pública, ela não pode simplesmente fazer amigos assim tão rápido igual a gente, que a gente vai para um bar ou a gente conhece alguém. Então, para mim, eu vejo a Britney em 2007, 2008 com uma tentativa de tentar ter alguém, de tentar ter um suporte. É isso, gente. Tá aí minha opinião, meu review. Amanhã temos o depoimento, temos a corte, né? Vai ser amanhã o dia decisivo. Vamos torcer para tudo dar certo, para ela ficar livre o mais rápido possível de tudo isso. E logo após eu faço um vídeo para vocês falando sobre o que eu achei da audiência. E aí nesse fim de semana agora a gente faz uma live para poder falar sobre os documentários e tudo. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijo grande para vocês. Até o próximo vídeo e Free Britney.